Olá pessoal, vamos conhecer agora David Hume. David Hume é fundamental para continuar nosso estudo sobre a filosofia ocidental, no sentido de que ele vai ser responsável pelo epílogo, vamos dizer assim, né? Pelo final da hegemonia do pensamento empirista. Então ele vai ser um empirista, mas a gente vai ver mais no finalzinho que esse empirismo dele leva a uma perspectiva cética. Vamos entender isso aqui melhor, né? Então estamos falando do empirismo cético em David Hume. Significa que ele vai dizer que é possível conhecer, que o conhecimento é possível. Porém, ele é cético no sentido de que esse conhecimento obtido através do empirismo, para ele, não é justificável de uma maneira racional, de uma maneira objetiva. Nesse aspecto, apesar dele partilhar da escola empirista, ele não vai considerar o empirismo como uma fundação. Ele é um não fundacionista, né? Ele não vai dizer que o conhecimento construído por sobre o empirismo é sólido o suficiente para o desenvolvimento da filosofia e das ciências, assim sucessivamente. Tudo isso vai acontecer porque ele está dentro de uma nova atmosfera intelectual, pasmem, por ele mesmo pensada. A ideia fundamental dele, que ele vai desenvolver em diversas obras, as quais infelizmente não tem naquele momento uma penetrabilidade grande no ambiente acadêmico, é uma ideia fundamental de colocar o homem acima do papel da filosofia. Então ele até tem uma frase que diz: para além de filósofo, seja sempre homem. Essa mudança de paradigma dele, de certo modo colocar o pensamento, colocar a própria filosofia e a construção do conhecimento num segundo plano, é que vai levar ele a essas ideias que a gente vai estudar nessas aulas, mas também gerar uma série de problemas para ele. Inclusive ele passa muito tempo deprimido, tem que se afastar dos estudos, enfim, tem uma vida bastante difícil ao propor essa linha de pensamento aqui. Linha de pensamento que fala sobre o entendimento humano, automaticamente falava dele também. Então vamos lá. Bom, aqui eu coloquei para vocês os 3 fundamentos do empirismo do David Hume, tá? A gente vai ver agora essas 2 primeiras caixinhas, essa aqui é no próximo vídeo, tá? E antes a gente vai passar por um outro esquema, mas já fica mais claro. Vamos dar uma olhada nessas 2 aqui, né? Primeira ideia básica. Todas as ideias vêm da experiência, ok? Isso é fundamental. Todas as ideias vêm da experiência. Aqui é o ponto de encontro dele com a escola empirista, com o Locke, por exemplo, né? Ele vai fazer a reafirmação do empirismo também contestando Descartes lá no racionalismo. A crítica do Descartes vai ser a seguinte: bom, Descartes está criticando a razão, quando ele faz lá a questão do gênio maligno, por exemplo, utilizando a razão. Como eu posso criticar a razão e utilizar da razão, né? Ele vai falar que a dúvida metódica do Descartes, na verdade, não responde o ceticismo. Na verdade, coloca a gente numa dúvida constante. Então, na crítica que o Hume faz do Descartes, ele vê que, na verdade, o Descartes continua, na verdade, até alimenta o ceticismo. E olha que o Hume estuda na escola que o Descartes estudou, hein? E arruma tretas filosóficas com ele. Mas isso é outro papo. Bom, ele vai falar que se não temos a razão, teremos as experiências, e as experiências são o fundamento de toda e qualquer ideia. Elas serão obtidas pelas percepções mediadas pelos sentidos. E as percepções se manifestam de 2 modos. Atenção, as percepções, uma coisa só, se manifestam de 2 modos. Impressões e ideias. Impressões e ideias. O que são as impressões? São as coisas mais importantes, mais fortes, as primeiras. Ter uma impressão significa sentir. Impressão do eu, ok? Ideia. Ai, acho que meu braço está doendo. Eu não tenho mais a impressão.
mas a informação que saiu aqui, chegou ao meu braço, ela fica ressoando aqui na minha cachola. Esse ressoar são as ideias, tá? É o pensar. Então, impressões é igual sentir. Au. Ideia é igual pensar. Ai, meu braço. Nossa, ontem eu dei um tapa no meu braço e doeu. Pensei, não tive a impressão no tapa novamente, mas pensei sobre isso, tá? Bom, então, impressões e ideias. Impressão é igual sentir, ideia é igual pensar. As ideias são impressões mais fracas, beleza, gente? E o que é fundamental usaço aqui? Impressões e ideias são, portanto, a mesma coisa. Lembra que eu falei que ambas são percepções? E elas vão variar em grau, elas variam em intensidade. O que eu penso é sempre iniciado por algo que eu senti, beleza? Então, aqui a gente fundamentou a noção de que todas as ideias vêm da experiência. Tanto impressões quanto ideias podem ser simples e complexas. A gente vai ver isso no próximo vídeo, tá? Segundo conhecimento aqui, né? Segundo pilar do empirismo humeano. O conhecimento, ele se divide em questões de fato e em relações de ideia. Bom, vamos falar um pouquinho das questões de fato. Questões de fato é o tipo de conhecimento mais importante, de acordo com David Hume. É o que a gente mais tem que cuidar, o que a gente mais tem que se importar. Por quê? Porque são as questões de fato que precisam da experiência, para existirem. Eu uso dos sentidos, eu preciso experimentar. É empírico quando eu obtenho informações sobre as questões de fato. Elas vão falar sobre o mundo que existe, que está aí, certo? Sobre as coisas experienciáveis. As relações de ideias já são as coisas que estão na mente e que são casa da mente, né? Portanto, se não tem necessidade de serem experienciadas, serão racionais, portanto, menos importantes para Hume, né? É o local onde a gente tem a matemática e a lógica. Beleza, gente?